Oi pessoal, tudo bom? Então a gente está aqui com mais uma review. Hoje eu tô aqui com a Maria, a gente vai falar um pouco da série Glow, The Gorgeous Ladies of Wrestling, do Netflix. Boa tarde pessoal. Então, essa série ela tem uma particularidade bastante interessante, que é a questão de que ela é uma série produzida sobre a produção de uma outra série. Então, a todo tempo ela se baseia na construção de uma outra série televisiva, né? E essa série ela é baseada no Pro Wrestling, né? Que é uma modalidade de arte cênica que mescla com exercícios esportivos, enfim, com alguns elementos do esporte, né? Então ela é uma arte cênica com elementos esportivos, né? E assim, falando um pouquinho da série, né? Então é uma série que conta com 2 temporadas, né? A primeira de 2017 e a segunda saiu agora no dia 29 de junho, se não me engano, na Netflix. E essa série, ela traz muitos detalhes relacionados à presença da mulher, tanto nesses programas televisivos, né, quanto propriamente nessa questão dos esportes, né, esportes entre aspas aqui, né, pensando no Pro Wrestling. Então, assim, você tem uma tríade, né, pensando os personagens, que gira em torno do Sam Sylvia, né, que é o diretor, um diretor que tem problemas com drogas. Não sei se daria pra gente dizer que ele é meio fracassado, assim, porque ele trata de um gênero muito particular, né? Cinematográfico. E aí tem a Ruth e a Deb, que acabam sendo super amigas, que acabam se tornando ex-amigas. Então, assim, esses 3 personagens, apesar de ter a série ser extremamente feminina, né? A maioria das personagens são mulheres, é a tríade que vai sustentar toda a narrativa, digamos assim, né? Então, talvez a personagem principal seja a Ruth, né? Por todo o papel que ela faz na busca dos direitos femininos, né, dentro da série. Então a série já se inicia com uma fala bastante crítica da Ruth, né, num teste que ela está fazendo para uma série de TV. E aí é toda uma fala de empoderamento, né, de lutar por seus direitos, enfim. E aí quando ela vai a câmera para a diretora, né, que está conduzindo ali aquele teste, ela fala que ela falou a parte errada, né, do teste, que seria a parte masculina. Então ela escolheu falar a parte masculina porque a parte feminina seria Sr. Smith, a sua mulher está ao telefone, que seria o papel de uma secretária, né? Então de uma forma cômica ela confunde os papéis justamente para colocar os olhos das pessoas que estavam ali no teste sobre o papel secundário, né, que a mulher estava empenhando naquele momento. E aí, a partir desse teste, assim, mostra a Ruth sempre como esse perfil de uma mulher independente, né? Isso pensando na década de 80, então ela mora sozinha, até em alguns momentos fica meio evidente esse tensionamento entre ela e a Deb, principalmente no sentido de que a Deb, uma atriz que já conseguiu atuar em novelas, né, e fez um relativo sucesso, mas aí ela se casa, tem um filho e abandona, deixa de trabalhar. E a Ruth, de certa forma, é uma crítica nesse sentido, né? Até nessa coisa de, então eu devo desistir desses testes e arranjar um marido e daí eu posso abandonar essa vida, né? Então há uma série de tensionamentos que são muito atuais, né? E, inclusive, é importante destacar que a parte da equipe que produziu Glow é a mesma equipe que produziu também Orange is the New Black, que também é da Netflix e também traz uma diversidade enorme, exatamente no sentido de tensionar o que é ser mulher de acordo com a história de vida de cada uma, né? Sem fechar em padrões pré-estabelecidos e até questionando esses padrões, né? Então, como a Natasha falou, a crítica ela se demonstra muito atual, né? Então, apesar de estar refletindo a década de 1980, que é quando a série original Glow foi produzida, ela tem uma crítica muito atual no sentido de que questiona o papel feminino na produção televisiva, né, principalmente nos Estados Unidos. Recentemente nós vimos muitas mulheres, né, inclusive em premiações de Oscar, também com discursos bastante questionadores em relação a isso. A falta da mulher na produção, né, na produção televisiva, dirigindo, conduzindo, né, filmes, novelas, enfim, séries. Então a década de 80 ela é retratada na série, mas com uma crítica muito atual, né, que é uma crítica ainda muito latente.
E nesse sentido, né, ainda pensando um pouco desse roteiro dessa série, então a primeira temporada ela conta muito, como a Maria mencionou, né, é a série sobre como produzir uma série. Então essa primeira temporada vai muito no sentido de, primeiro, fazer a seleção de quem vai participar, né, quem serão as Gorgeous Ladies of Wrestling. E aí é muito engraçado, né, porque, por exemplo, passa essa perspectiva da Ruth enquanto uma atriz meio que em decadência, assim, que não consegue se estabelecer enquanto tal, e ao mesmo tempo aparecendo um teste para mulheres não convencionais, né, mulheres pouco convencionais. E aí fica aquela dubiedade, mas do que se refere isso, né? E basicamente chega lá, eles estão no ringue, daí é o Sam Silvia que está selecionando, com base em 2 critérios, né? Se ele foi com a cara e se sabe seguir regras básicas. Então aí já vem toda essa coisa, puxa vida, né? Pra que estão selecionando, né? Enfim. E fica tudo muito solto, no sentido de não ficar muito claro o que eles estão fazendo, né? E aí vai ao longo de toda essa primeira temporada, né? E aí até a descoberta da necessidade de um enredo para pensar essas lutas que vão acontecer. De acordo com aquilo que o Sam Silvia, né, o diretor fictício, chama de esporte com fantasia. Então, para ele, esse wrestling, esse pro wrestling que eles estão desenvolvendo, é um esporte com fantasia, né? E de novo esse termo esporte que acaba soando incômodo nesse sentido, né? E aí a segunda temporada já é o momento em que já houve a gravação do piloto e eles vão efetivamente começar, junto ao canal de TV a cabo, que é a KDTV, a passar esses programas, né? Tanto que daí é muito legal, né, na segunda temporada, que o 8º episódio, ele é inteiro como se fosse o Glow mesmo, como se nós, espectadores da série Glow, que está retratando sobre como fazer a série, como se nós fôssemos aqueles espectadores que vão assistir efetivamente os embates, né? E então esse enredo dessa arte marcial propriamente dita, né, dessa série, ela é construída basicamente sobre estereótipos, né? Então esses estereótipos eles são criados para dar uma história para a luta, né? Então a luta principal, por exemplo, ela é conduzida entre a Liberty Bell, que é, né, o papel da Deb na série, que ela representa aquela perfeita mulher americana, né, livre, enfim, dona de casa, loira, com seu filho, e a Zoya, que é representada pela Ruth, né, que representa na série a União Soviética, né, então seria no contexto da Guerra Fria, né, na década de 1980, os Estados Unidos contra a União Soviética, o capitalismo contra o socialismo, né, a liberdade contra a opressão, né, como eles colocam. Então esses estereótipos são criados o tempo todo para dar esse tom de luta mesmo para essa arte cênica, né? E um ponto muito interessante, assim, pensando pro wrestling no sentido geral, que a série vai acabar trazendo também, se refere a essa questão de que se tornou muito popular, né, nos Estados Unidos, logo depois da Segunda Guerra Mundial, e por volta da década de 70 meio que perde força. E aí, com a vinda da TV a cabo, né, a emergência da TV a cabo na década de 80, isso retoma a força e se torna extremamente popular nos Estados Unidos. E sempre trazendo esse enredo, né? É o bem versus o mal, uma visão meio dicotomizada, mas trazendo um enredo por trás dessas disputas. Então, alguns autores, inclusive, destacam, né? O pro wrestling, ele se estabelece como uma espécie de soap opera for males, né? Uma novela para os homens, em que vai trazer um enredo que vai ser definido por um embate físico, né? Porém, como a Maria já aponta, é essa mescla, né? Com o teste televisivo, né? O teste atuação, os movimentos combinados e um desfecho que também é combinado, né? Então isso vem desde a década de 50. Então lá no início é possível ver, por exemplo, os vilões como nazistas, japoneses. Aí com o surgimento, estabelecimento, né, dessas disputas não armamentistas, né, que se configura na Guerra Fria, a União Soviética acaba ganhando força nesses embates, né? E a própria questão, né, capitalismo e não capitalismo, né, capitalismo e não capitalismo é ótimo. E até mesmo essa questão, né, do capitalismo e do socialismo, bem versus mal, né, acaba se tornando um mote para que haja essas disputas de pro wrestling, né? E no sentido dessa guerra aí entre as duas estrelas principais do show, foi muito também causado
pelas disputas pessoais delas, né? Então, no início da série mostra que o marido da Deb traiu ela com a Ruth, né? Então elas eram melhores amigas e aí após essa traição elas entram em conflito e aí todo o tempo na série a Deb, que é favorecida pelos diretores, enfim, pelos produtores da série por ser uma atriz já mais famosa, né? Seria a imagem da série. Ela todo o tempo tenta subjugar a Ruth, né? Por isso, inclusive, que a Ruth se torna a vilã do combate e a Liberty Bell seria a libertadora, né? A representante dos Estados Unidos que ganharia todos os embates, né? E nesse sentido, dessas disputas pessoais entre elas, também há uma diferença de posicionamentos em relação ao papel feminino, né? Então, inclusive, há um episódio no qual a Ruth, ela é convidada pelo diretor da TV, né, que transmite o show, aí para um jantar com ela, e ela acha que é para assuntos sobre a série, né, enfim, para discutir aspectos de produção da série, e aí ela vai lá e na verdade é um assédio que aquele diretor tenta fazer com ela. E aí ela foge, né, do quarto dele, enfim, e a Deb, né, critica ela por ter feito isso. Porque como represália a esse ato da Ruth, o diretor colocou o programa delas para as 2 horas da manhã, né? E aí a Deb fala para ela que ela deveria não ter aceitado o assédio, enfim, mas ter dado um jeito de deixar as coisas mais suaves, enfim, para que ele não fizesse isso, né? Então, ela aceita esse papel feminino, enquanto a Ruth critica isso totalmente, né? E aí fica evidente, tem alguns autores, né, que vão falar dessa questão dos contrapoderes, né, que a Deb faz basicamente isso, né, então veja, nós sabemos como o mundo funciona, como é em relação às mulheres, e nós temos que nos adaptar, então, puxa, vai lá, dá corda e tal, e aí, para conseguir o que você quer, né. E, paradoxalmente, o Sam Sylvia, que é extremamente machista, assim, aquele perfil do politicamente incorreto, que, por incrível que pareça, casa perfeitamente com essa ideia do pro wrestling, porque pensando nessa ideia de bem versus mal, há uma crítica muito forte às minorias, né, aos grupos minoritários, né, sejam os beneficiários das políticas de welfare, né, estadunidenses daquele período, ou mesmo a própria questão dos racistas, né, que lá pelas tantas aparece, e aí eles acabam cortando porque ficou bem pejorativo, mas algumas das mulheres colocam um capuz, e aí é a Ku Klux Klan, contra as negras, assim, e daí isso fica muito pesado, eles acabam retirando, mas a ideia é sempre isso, tá num limiar, né, no sentido do politicamente incorreto, digamos, e não necessariamente com uma crítica a isso, né, mas no sentido de tensionar bem versus mal. E, paradoxalmente, quando acontece essa situação, o Sam Sylvia fica ao lado da Ruth. Aí ele vai lá, quebra o carro do cara, e aí, então a partir de agora é o seguinte, como eles não vão renovar mesmo com a gente, vamos gravar do nosso jeito. E aí o episódio seguinte, se eu não me engano, ou o subsequente, depois do seguinte. E aí, se não me engano, o episódio seguinte vai ser aquele em que eles vão gravar o Glow mesmo, e vai aparecer as meninas dançando, lutando e etc, né? Outro aspecto paradoxal nesse sentido é porque o Sam Sylvia, apesar de ter protegido a Ruth nesse caso, né, ele a todo momento subjuga as mulheres na atuação da série, né, então ele não aceita que ninguém fale sobre o trabalho dele, né, e que principalmente a Ruth não coloque o dedo lá no trabalho dele. Então muitas vezes a Ruth dirige melhor alguns episódios, né, então as mulheres defendem ela, que ela deveria conduzir mais vezes, né, e ele, como represália, fala para ela, tira ela de algumas lutas, enfim. Então, justamente ele vê o seu poder ameaçado e ali há um racha com a Ruth, né? Outra forma de questionamento desse papel feminino é quando a Deb se torna produtora também do evento, e aí o Sam e o Beth, né, que são os produtores da série, diretores, enfim, eles relegam ela ao esquecimento, assim. Então muitas vezes ela combina algumas conversas com eles e eles não vão, então não acham que a opinião dela é válida para a condução dos episódios, né? Enfim, então a todo momento a série tenta brincar com esses paradoxos, né? E com essas formas de esquecimento da mulher, enfim, de colocar ela no segundo plano, né?
É exatamente nesse sentido. E essa série da Netflix, né, como a Maria também já mencionou, ela deriva, entre aspas, né, ela meio que busca mostrar como aconteceu uma outra série homônima, né, que também se chamava Glow, que efetivamente aconteceu entre 1986 e 1990. Aliás, não uma série, né, mas um programa, um show de pro wrestling feminino. E até então, isso que é muito interessante, que a série produzida pela Netflix não deixa tão claro, deixa muito claro, assim, essa questão da luta feminina, os embates, a questão do corpo feminino também, e assim como aparece em Orange is the New Black, essa mulher que é multifacetada, e portanto como nós vamos falar de um padrão único de feminilidade, sendo que é tão diverso, né, as pessoas, né, enquanto tais, são tão diversas para a gente pensar num único padrão, né. Então essa série de 2017 e 2018, ela vai mais por esse sentido, né, essa questão de tratar a questão de gênero e etc. Todavia, a série, a original, o programa original de 1986, ele foi muito relevante, mas no sentido de pensar o pro wrestling por ele mesmo. Porque o que acontecia antes disso era, embora o pro wrestling masculino fosse muito popular nos Estados Unidos, o feminino não contava com tanta popularidade. Muito possivelmente exatamente por se tratar do corpo feminino, né? E o que acontece? Por exemplo, até um documentário de 2012 que traz algumas dessas cenas, e eles entrevistam o pessoal que fez parte de Glow para falar um pouco disso, né? E fica muito evidente que anteriormente a isso, o papel e a própria audiência desse pro wrestling feminino era muito limitado. Então algumas das atletas, que eram atletas efetivamente, que acabaram, atletas do pro wrestling que acabaram participando de Glow, do Glow original, elas relatam que ganhava lá 15, 20 dólares por luta, para quase ninguém assistir. Era um processo de treinamento muito intenso, né? Porque passa por um treinamento físico, embora a gente não possa falar em um esporte propriamente dito, as pessoas meio que não davam valor para aquilo que estava acontecendo. E aí vem Glow em 1986 e mostra esse lado todo glamuroso, muita maquiagem, glitter, como um show propriamente. E pode até ser pensado como um divisor de águas, pensando nesse pro wrestling feminino. Então há embora o Glow da Netflix ele seja baseado nesse evento que efetivamente aconteceu, ele traz mais um tensionamento de gênero do que propriamente um tensionamento pensando o pro wrestling, digamos, né? E propriamente em relação a esse pro wrestling, né, o que temos que considerar é que ele não é um esporte, né? Como eu já falei, ele é mais uma arte cênica que é mesclado com elementos esportivos, né? Porque o que o esporte ele preza por uma igualdade de condições iniciais, para que aí durante a disputa um vencedor possa ser estabelecido, né? E quando você vai para o pro wrestling e vê que inicialmente já está combinado quem será o vencedor ou a vencedora nesse caso, não podemos considerar esporte, né? Porque apesar ali delas estarem lutando, enfim, encenando uma luta, existe um roteiro pré-estabelecido, né? Então a vencedora ela está estabelecida antes mesmo de elas entrarem no ringue. Então isso já impossibilita que tratemos o pro wrestling como um esporte, né? Existe inclusive uma polêmica, né, que muitas pessoas e muitos fãs dizem que é realmente um esporte, que não é de mentira, enfim. Mas baseado nos conceitos esportivos que nós temos, estudamos na educação física, enfim, é impossível falar que é um esporte, né? Então é mais como uma arte cênica mesmo, apesar de envolver elementos físicos, né, inclusive elementos de treinamento, que apesar de ser uma arte cênica, elas treinam muito, né? Elas precisam saber fazer os golpes, né? Exatamente nesse sentido, né? E quando você pega o Glow original, primeiro que assim, fica muito nessa questão do show, então há o treinamento, né? Elas treinavam 4 horas pela manhã, intervalo de 1 ou 2 horas, 4 horas pela tarde. Havia uma série de lesões físicas, tanto que até numa das imagens desse documentário de 2012, aparece assim, uma das meninas cai, e cara, o osso, você vê o osso assim, fora do lugar, é bem trágico assim, né? E as próprias meninas do Glow, do Netflix, né, as atrizes, também passaram cerca de 5 semanas treinando, daí nas lutas aparecem marcas roxas, né, que elas estão sempre de maiô, muito possivelmente por conta desse treinamento. Então se trata efetivamente de um treinamento a sério, em grande parte das vezes com atletas do wrestling, né, que é uma modalidade olímpica,
Todavia, há essa questão do cênico, né? E alguns autores até apontam. Então, essa questão da soap opera, né? Então, há esse enredo que começa pelo sofrimento, né? Do mocinho, do bem, no caso. Aí há a derrota desse mocinho para que, então, por fim, haja essa reviravolta por meio da vitória do mocinho que vai se configurar como a justiça. Então, assim, é um enredo, né? E o mocinho, ele não pode ganhar sempre, né? Então, ele tem que ir ali se ferrar um pouquinho e tal, para daí, no fim, ele dar a volta por cima. Então, exatamente por isso, como a Maria aponta, é complexo você pensar num esporte, sendo que a perspectiva do esporte é a competição, né? E não é um acerto prévio de quais golpes vão ser realizados, agora você cai aqui, cai lá. Mas, enfim, de toda forma, não dá pra gente negligenciar a questão do treinamento físico. Então, pessoal, a gente fica por aqui por hoje. Se você gostou, dá um like. Se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve lá, compartilhe com os vizinhos, com os amigos, com os coleguinhas e até a próxima. Tchau, tchau.